Quem chegou agora, bom dia. Nós estamos no nosso 7º encontro mensal, né, formativo, sempre alinhado, nossos encontros sempre alinhados com as assessorias que acontecem ao longo do mês, com a Helena e a Alícia. Mas, em especial, com o tema de hoje, que é currículo, esse é um tema que, embora ele é parte do contrato, né, que a gente firmou para esse ano, embora a gente saiba que não está previsto a elaboração do currículo com vocês, né, isso não está previsto no contrato, a elaboração do currículo, mas ele está previsto a orientação sobre como esse currículo precisa ser construído. E a gente tem aí pela frente, nós estamos no mês de novembro, nós temos novembro, dezembro e janeiro de assessoria ainda, dentro do contrato. É possível a gente avançar na discussão sobre o currículo e deixar bases bem estruturadas. Então, eu, Alice e Helena, nos organizamos para dividir esse tema em duas partes. Hoje nós vamos falar mais das questões legais, das bases que estruturam e tentar gerar insumos para vocês decidirem se vão se encaminhar para um currículo municipal ou se vão se encaminhar para um currículo regional, né, e pensar um pouco nisso aí, cada município dentro da sua especificidade. Então, a gente vai oferecer subsídio nesse sentido hoje. Na segunda parte, que é o mês que vem, em dezembro, nós vamos falar da construção propriamente dita. Aí nós vamos ser um pouco mais técnicas, como é que o currículo precisa ser construído, quais são as seções mínimas que precisam ter no currículo, qual é a forma que o currículo apresenta, o que a gente chama de organizadores curriculares dentro do documento, a importância da promoção da participação democrática. Então, a gente vai ser um pouco mais técnica no segundo encontro. E aí vai sobrar um último encontro, me corrija, viu, Helena? Helena, que é a gestora aí do contrato, um último encontro em janeiro, é isso, Helena? Que é um encontro, acho que é janeiro, né? A Helena, acho que a internet dela... Congelou. A Helena congelou, a internet dela está ruim. Mas, se não me engano, né, Alice? É janeiro? Sim. E que aí é um último encontro que a gente vai separar mesmo para alinhamentos, né? Aí nós vamos fazer alinhamentos, como é que a gente vai conduzir, como é que vai ser o próximo ano, enfim, tá bom? Então, a nossa prosa de hoje é insumo para tomadas de decisões estruturantes de vocês. Eu não sei se vocês se lembram na nossa primeira reunião, lá no início, há 7 meses atrás, quando a gente definiu as priorizações do que ia ser trabalhado, o currículo desceu em prioridade, subiram outras questões que eram muito mais urgentes para vocês, como o monitoramento do Plano Municipal de Educação, que vocês estão finalizando, e que ficou definido lá atrás, que o currículo vocês tomariam uma decisão enquanto Câmara Técnica, como é que vocês iam conduzir essa questão. Então, hoje a gente vai oferecer mais subsídio ainda para vocês tomarem as decisões que são importantes tanto para a Câmara Técnica quanto para cada município, tá bom? Então, é um pouco isso para a gente preparar um pouco vocês para a prosa que vai ter hoje. E é importante dizer assim, gente, interrompam, perguntem e vamos conversando durante esse processo para vocês irem tirando dúvidas, porque tem municípios em estágios diferentes em relação ao currículo. Então, nós tentamos preparar aqui de maneira que subsidie todo mundo, mas a gente sabe que tem municípios em estágios diferentes nesse processo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos começar compreendendo o que é currículo. Por quê? O que as assessorias vêm observando, tanto nas equipes técnicas, tá, gente? Principalmente nas equipes técnicas dos municípios. Tanto aqui na Anvapa, gente, como em outras regiões do Brasil, a gente observa isso.
há uma dificuldade das equipes técnicas, inclusive os gestores escolares, inclusive as equipes pedagógicas, professores, de entenderem o que é currículo, né? Tem aí uma dificuldade grande de compreender, na verdade, ali na prática, o que significa currículo. Então, a gente tentou ser o mais didática possível, não só para discutir isso com vocês aqui, mas para embasar vocês também nas discussões com os professores, com os supervisores, com equipes de secretaria, com o Ministério Público, porque eles também não sabem o que é currículo, né? Então, assim, para que vocês tenham mesmo, vocês se sintam bem seguros sobre qual é a diferença entre BNCC, currículo, matriz e horário, gente, que são coisas diferentes, tá? Vamos refletir sobre o papel do currículo na redução das desigualdades, porque vem de maneira muito forte, a questão da equidade já é muito discutida, mas o conceito de justiça curricular agora é um conceito muito forte, né? Então, quem está revisando ou elaborando seus currículos precisa olhar para esse conceito de justiça curricular, pensar como é que ele pode ser implementado na prática. Nas experiências de elaboração de currículo que nós estamos tendo agora, esse ano, em meio a esse volume enorme de legislações novas que saíram do ano passado para cá, a gente tem visto que o grande desafio é alinhar os novos currículos a toda essa nova perspectiva que está inundando a educação no Brasil e no mundo, e a essa questão que ficou evidente nas últimas avaliações das desigualdades de aprendizagem. Vamos analisar os caminhos possíveis, nós vamos apresentar os prós e os contras para vocês de currículo regional e currículo municipal, para embasar um pouco as tomadas de decisão da Câmara Técnica, e vamos abrir uma discussão aqui para a gente pensar um pouco com vocês como vocês vão se encaminhar nesse sentido. Até porque, de acordo com o que vocês forem se encaminhar nesse sentido, o próximo encontro a gente já traz uma especificidade maior, né? Para que lado nós vamos nos encaminhar aqui. Bom, eu acho que a primeira pergunta de todas que a gente tem que começar a fazer é por que está todo mundo falando de currículo em 2025, né? E vamos continuar falando em 2026, embora em 2026 seja o ano do Plano Nacional de Educação, né? E, consequentemente, sendo o ano do Plano Nacional de Educação, é também o ano que se inicia a discussão do Plano Municipal de Educação, mas a questão do currículo, ela veio forte em 2025, mas ela já estava presente antes, não é novidade, tá? Não é novidade. Mas acontece que, nas reuniões que se vai, com os articuladores, as redes que o MEC está montando, nos encontros, nos congressos, a pergunta para os municípios é sempre: vocês já têm o currículo municipal? Vocês já realizaram o seu currículo? Já fizeram? Por quê, gente? O motivo é muito simples. Todos já fizeram suas adesões ao currículo estadual. Vamos falar de São Paulo, currículo paulista. Todo mundo já fez adesão ao currículo paulista. Mas quando a gente vai olhar para as práticas pedagógicas, o currículo paulista está lá distante, e nas práticas pedagógicas, na sala de aula, as mudanças necessárias para materializar como se deve ensinar, orientadas pela BNCC e pelo currículo paulista, acontecem muito pouco ou não acontecem, né? Cada um acaba seguindo ali do jeito que acha que tem que fazer, sem uma orientação, uma diretriz melhor orientada, e o currículo paulista está lá distante, e quando você pergunta para o professor sobre o que é currículo, ele tem até dificuldade conceitual. O que é currículo? Eu não sei se é a realidade de 100% de vocês essa, mas essa, infelizmente, é uma realidade que a gente está vendo no Brasil afora, né? O currículo estadual está lá em cima, está distante, e a gente vê ele pouco materializado nas práticas pedagógicas. Dessa forma, a BNCC precisa chegar na sala de aula, gente. Ela precisa chegar na sala de aula, a BNCC. A BNCC está aí desde 2017, e nós estamos vendo que
a BNCC precisa chegar de maneira real na sala de aula. E o caminho para a BNCC chegar na sala de aula é o currículo, a matriz e o PPP. Então, sem o currículo muito bem elaborado, a BNCC pula o como, porque a BNCC, a gente vai ver isso, a BNCC é o que fazer, né? Pula o como fazer, né? A orientação do como fazer, e vai direto para a prática pedagógica. E aí, PPP, matriz curricular, fica tudo desalinhado, como se não houvesse esse elemento no meio que é o currículo. Um terceiro ponto, é preciso fortalecer a governança entre os sistemas. Agora, com a lei do novo Sistema Nacional de Educação, isso vai ser mais forte ainda. E a governança entre os sistemas, ela vai gerar uma conexão entre os documentos de gestão educacional e os de gestão escolar, tá? Então, a falta dessa governança, ela gera... As escolas caminham sozinhas no que diz respeito à BNCC. O currículo garante que haja uma orientação mais organizada, projetos com continuidade. Porque equidade é justiça curricular, como eu já disse para vocês, e a gente vai trabalhar um pouco. Por exemplo, a gente vê escolas rurais que têm a mesma orientação curricular de escolas urbanas, né? E são tratadas como escolas urbanas, só que está lá localizada no campo. Tem localização geográfica diferenciada de educação, tem modalidade de educação do campo registrada no MEC, mas quando você olha, o currículo não tem a justiça curricular não é garantida com as especificidades da educação do campo, para dar um exemplo, tá? E, finalmente, para embasar a decisão da Anvapa de fazer ou não um currículo por município ou um currículo municipal, regional, dentro desse grande diálogo sobre currículo que a gente está fazendo em 2025. Bom, vamos entender a diferença entre os documentos curriculares? Gente, eu vou correr o risco aqui de ser redundante. É claro que eu sei que a maioria esmagadora de vocês já sabe a diferença, tá? Mas eu, Alice e Helena conversamos que às vezes a gente precisa ser redundantes, né, em alguns conceitos, para que eles fiquem muito claros e que eles possam ser aplicados com mais segurança aí no município de vocês. Então, vamos pensar um pouquinho nas diferenças entre DCNs, BNCC, currículo, matriz curricular, horário e plano de ensino, tá? Principalmente aqueles dois lá no final, matriz e horário, o que a gente vê de gente confundindo matriz com horário, mas a gente vê muita gente confundindo currículo com matriz também. Então, vamos falar um pouco de cada um deles e entender qual é a diferença básica. São documentos diferentes, documentos com finalidades diferentes. Quer ver? As diretrizes curriculares nacionais, gente. Tem gente que acha que as diretrizes deixaram de existir, que a BNCC acabou com as diretrizes curriculares nacionais. Mas elas continuam existindo e elas são os princípios e o compromisso que orienta a educação. É nas DCNs que dizem o propósito de ensinar. É nas DCNs que a gente vai buscar as orientações conceituais do que significa educação no Brasil, tá? Então, o propósito de ensinar, o conceito de educação, a perspectiva que se tem de educação no Brasil estão nas DCNs. Então, não dá para ignorar as DCNs quando a gente vai pensar em documentos curriculares, em PPP, tá? Não pode desconsiderar. Percebem que eu fui fazendo um dentro do outro, um encaixado no outro, né? Até para vocês entenderem o processo, que é um processo de alinhamento. Dentro das DCNs, imagina que as DCNs, elas são uma caixa enorme. Elas são a maior caixa, tá? São as DCNs. Dentro da caixa da DCN, se insere a BNCC, tá? Não foi o contrário. A BNCC, ela não eliminou as DCNs. A BNCC diz o que ensinar em todo o Brasil.
Mas o propósito de ensinar está nas DCNs. Então, a BNCC, ela criou uma base de competências e habilidades daquilo que deve ser ensinado para todo o Brasil, para garantir que tenha exatamente uma certa padronização em todas as escolas brasileiras, sejam elas particulares ou públicas. Então, o que tem lá na BCN? Os direitos de aprendizagem, as competências e habilidades gerais e específicas, as habilidades e os campos de experiência, tá? Então, repetindo, a BCN fala o propósito de educação. A BNCC diz o que ensinar. Aí vem o currículo. A terceira caixa, imagina, eu pus a caixa da BCN. Dentro da caixa da BCN, eu pus a caixa da BNCC. Dentro da caixa da BNCC, eu coloco a caixa do currículo. Percebe? Então, o currículo, ele tem que emergir, ele tem que ser exarado da BNCC. Mas a gente vai inventar coisa nova, gente, se já tem uma base nacional comum curricular que foi instituída por lei e que tem uma base mínima que está constituída já do que é para ser ensinado em todo o Brasil, essa base tem que ser respeitada no currículo. Certo? O currículo, ele não pode ir contra a BNCC. Ele não pode desconsiderar a BNCC. E aí, nesse caso, o que é o currículo, então? O currículo vai pegar a base, que é a BNCC, e em cima dessa base ele vai estabelecer a identidade pedagógica local, ele vai estabelecer a parte diversificada da BNCC de acordo com a realidade local ou regional, as metodologias, as diretrizes de avaliação, ou seja, o currículo diz como ensinar. A BNCC diz o quê? O currículo diz como. Ah, mas já tem então o currículo paulista dizendo como. Sim, tem o currículo paulista dizendo como para os mais de 500 municípios do estado de São Paulo. O currículo paulista garante a identidade paulista, mas não garante a identidade da região do Vale do Paranapanema, por exemplo, dos seus municípios e da sua identidade. Percebe a diferença? Ele foi feito para todo o estado de São Paulo, mas vamos combinar que o estado de São Paulo é um continente que tem realidades que vão desde lá do Vale do Ribeira até o Vale do Paranapanema, passando pelo norte do estado de São Paulo, aqui a região da Cana, até ali a região de Franca, que parece mais Minas do que São Paulo. Então, São Paulo guarda muitas diferenças. Dentro do currículo, aí vem mais uma caixa. Aí tem, a caixa da BCN. Eu vim, coloquei dentro dela a caixa da BNCC. Aí eu vim, coloquei dentro dela a caixa do currículo. Dentro da caixa do currículo vem a matriz curricular. E aí a gente vê município construindo matrizes curriculares desconsiderando o currículo. Como se a matriz fosse descolada de absolutamente tudo e fosse um documento independente, que pudesse ser feito sem estar alinhada a um currículo. Ai, Lilian, mas eu não tenho currículo municipal, então ela tem que estar alinhada ao currículo estadual. Ah, mas o currículo estadual não responde às nossas necessidades. Então, tem que estabelecer um currículo municipal ou regional. Entenderam? Aí a gente está vendo de norte a sul do Brasil, principalmente por conta do movimento da educação em tempo integral, municípios construindo matriz sem nem olhar para os currículos, sem nem estudar os currículos. Aí tá, se a BNCC, olha só, a BCN diz o propósito, a BNCC diz o que ensinar, o currículo diz como ensinar. O que é a matriz curricular, gente? A matriz curricular define quanto tempo ensinar. A matriz é a definidora dos tempos. A matriz define as cargas horárias por componente e etapa. A matriz transforma e distribui os tempos pedagógicos de acordo com como ensinar do currículo. Foi definido como e o que ensinar? Agora vamos definir em quanto tempo ensinar cada coisa. É isso que é a matriz, tá? Ah, Lília, então matriz é o horário. Não, gente, pelo amor de Deus. Não. Matriz, ela é refletida profundamente pelas equipes pedagógicas e pelas equipes das
práticas pedagógicas, as equipes docentes, para compreender quanto tempo é necessário em cada etapa e ano para progredir com aquelas competências e habilidades, para que ele possa progredir para o próximo ano. Quanto tempo cada componente curricular vai precisar para progredir aquela determinada quantidade de conhecimento e práticas de como ensinar? Que carga horária eu vou precisar? A matriz define isso, tá? Então, não é só, não é vou lá e aleatoriamente distribuo cargas horárias diferentes para cada um. E aí o horário, gente? O horário é meramente a distribuição semanal das aulas. Ela distribui, ela é um calendário que distribui as rotinas pedagógicas e viabiliza a matriz no cotidiano. Portanto, o horário diz quando ensinar. Não é quanto. Quem define quanto é a matriz. Está ficando claro para vocês? Eu vi que a Lenita... Já vou abrir para você, Lenita. E aí, o plano de ensino, olha que boniteza o plano de ensino, tá? O plano de ensino materializa tudo isso onde? Na sala de aula. Né? Olha que boniteza, como é que se estrutura. A gente chama isso, gente, de arquitetura curricular, tá? É como as DCNs e a BNCC precisam ser materializadas na sala de aula. Oi, Lenita, pode falar. Deixa eu abrir a porta aqui. Tá? O ano passado, a diretoria de ensino orientou a mudar o nome, não matriz curricular, quadro curricular. Realmente mudou ou foi só uma orientação da diretoria de ensino? Vocês sabem me dizer? Isso não é em nível de Brasil, tá? Isso não é em nível de Brasil. Inclusive, o MEC, nessa orientação do tempo integral, ele usa a matriz curricular. A gente acabou de fazer um material para o MEC agora, né? A Alicia, inclusive, estávamos nesse projeto, estávamos não, né, Alicia, que não acabou ainda, falando estava no passado, né? A gente produziu um material inteiro sobre currículo e matriz, e o termo utilizado é matriz curricular. Pode usar quadro curricular? Pode. Na minha opinião, é mudança de nomenclatura. Mas o que a gente está vendo em nível de Brasil é o uso de matriz, tá? Agora, a diretoria de ensino... Mas eu não entendo. A maioria dos municípios de vocês é sistema, né? Alicia, pode complementar, viu? Não, na legislação, né? Isso eu acho que é importante. Na legislação, o termo usado na legislação brasileira é matriz curricular. Isso. Antigamente chamava de grade curricular. O que não deve mais é ter essa questão da grade, porque não é, na verdade, não é uma grade, é uma matriz, é uma orientação, é um caminho que deve ser percorrido pedagogicamente pelas escolas. E assim, Lenita, o perigo, eu vou, não quero ir longe de mim, hein, gente, contradizer a diretoria aí, mas primeiro que vocês são sistema, vocês têm autonomia, né? Então, sendo sistema, a diretoria pode até orientar, mas cabe a vocês ponderar a implicação. Eu acho estranho a diretoria estar orientando o uso de uma expressão que, inclusive, não está de acordo com as orientações da legislação federal. Né? Acho bem estranhozinho aí. E segundo que o quadro ele pode gerar uma confusão grande com outros quadros que já existem. Como o QE, por exemplo, como quadro de horário. Olha o perigo de consolidar a confusão que já existe. Né? E isso que a Alicia falou é uma coisa muito séria. Matriz é justamente para compreender que ela pode ser flexibilizada, é matricial. O quadro é engessado. O quadro não permite flexibilização. A matriz, conceitualmente, olha lá o desenho que eu coloquei aqui em cima para vocês. Vocês estão vendo aqui? Que é um formato de matriz mesmo. Ela sofre alterações justamente para atender às flexibilizações de modalidade que precisam ser implementadas. Então, para responder bem positivamente, Lenita, não concordo. E, assim, o que a gente vê no material que está sendo produzido pelo MEC é que vai
na A gente vai ter que fazer contramão do currículo material produzido pelo MEC, ou não, tá? não sei, vai ser na... Mais recente. Vai lá, Alicia, pode falar, Alicia. Não, então, quadro, por exemplo, de aluno, que é fixo. Então, quando faz lá no começo do ano o quadro de alunos, então eu tenho 22 alunos no primeiro ano, é uma turma, 23 no segundo é outra turma. Eu vou fazendo um quadro com o número de salas e o número de alunos. É uma coisa fixa para que a escola entenda, né, e se organize. Matriz não, tem que ter, é isso que você acabou de falar, é matricial, na medida que for o contexto local for mudando, eu posso ir mudando a matriz, não é algo fixo. Essa confusão, e essa aula, acho, daqui, precisaria ser reproduzida nas secretarias para os coordenadores pedagógicos, para os diretores e para os professores, porque é algo que está se fazendo uma confusão a nível de país, e a gente precisa chegar com a BNCC na sala de aula. Uma coisa, Lenita, que a gente vai conversar, vou até falar com isso aqui, tem dentro do currículo, não da matriz, do currículo, tem os organizadores curriculares, tá? Que hoje a gente não vai conseguir falar deles, a gente deixou para o segundo encontro, que é o de dezembro, né? Porque aí precisa de mais tempo para falar dos organizadores curriculares, mas a gente vai aqui pincelar rapidamente. Talvez, e só talvez, eu precisava entender o contexto dessa orientação da diretoria regional, talvez eles estejam se referindo a isso, aos organizadores curriculares, mas os organizadores curriculares não são a matriz, eles são o coração do currículo, que aí depois eu vou mostrar aqui para ver se, para a gente tentar entender juntos se foi isso que a diretoria estava orientando. Pode falar, Lenita. Quem trouxe essa alteração para mim foi a articuladora do Alfabetiza. Eu não tive essa, não sei se todos os municípios, se os articuladores chegaram a levar isso, mas foi a articuladora do Alfabetiza Juntos que trouxe essa mudança de nomenclatura. E acabei não me informando, perguntando se realmente ocorreu essa mudança. Mas foi por parte da articuladora que chegou. Precisa ver se, inclusive, assim, se ela está falando da mesma coisa que a gente. Porque essa realidade que eu estou contando para vocês, gente, de confundir currículo com matriz e horário, é de norte a sul do país. Tanto que, quando a gente produziu esse material para o MEC agora, a grande preocupação do MEC foi deixar isso, assim, o mais... a gente foi até didática demais para tentar produzir um material para que as pessoas entendam, porque de norte a sul do país existe essa confusão. Talvez aí na orientação isso possa ter acontecido também. Mas vamos seguindo, depois se quiser, Lenita, a gente conversa, a gente pode ver isso e tentar esclarecer. Mas o termo é matriz, tá? O termo é matriz. Vamos lá. Bora. Pensando nisso, vamos ver um por um? Agora vamos ver visualmente, tá? Eu expliquei, mas visualmente vamos tentar diferenciar, porque eu acho que quando a gente visualiza, facilita. Acho que todo mundo já abriu as DCNs, eu coloquei aqui uma imagem que traz aí, que é a mais atual, para vocês. Se vocês abrirem as DCNs da educação básica, vocês vão ver que é um documento orientativo, é um documento de diretrizes que diz o que é educação, que diz o que é equidade, que diz o que é educação básica, tá? Então, o que eles estão definindo nas DCNs? O propósito. Vamos ver visualmente aqui para a gente conseguir separar visualmente. Quando você abre a BNCC, todo mundo conhece a BNCC aqui, todo mundo já viu lá a página da BNCC. O que a BNCC está definindo? Olha, aqui eu tirei um print dos campos de experiência e dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, para vocês terem uma imagem na cabeça. Isso aqui é para a gente gravar a imagem. O que está definindo aqui? Os códigos alfanuméricos de cada uma das habilidades que precisam ser desenvolvidas progressivamente naquela determinada faixa etária, tá? Então, o foco da BNCC é estabelecer
as habilidades de acordo com cada competência, dentro de cada componente curricular, no caso do ensino fundamental e no caso da educação infantil, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro de cada área de conhecimento. É isso, por isso que a gente diz, a BNCC diz o que ensinar. E o currículo, gente? O currículo, eu trouxe 2 imagens para vocês aqui. A imagem do currículo paulista, que é a que está em vermelho, e embaixo uma imagem de um organizador curricular de um município que eu estou trabalhando com ele esse ano, construindo o currículo. Nós estamos trabalhando ele com ele esse ano, lá no Tocantins, tá? Construindo o currículo com eles. O que o currículo se diferencia da BNCC? Olha o que o currículo faz. Ele pega os códigos alfanuméricos, ele pega as habilidades dentro das unidades temáticas, define por ano, olha aqui o ano, qual é a priorização que o município ou o estado vai dar nas habilidades para aquela unidade temática naquele ano, define o objeto de conhecimento que vai ser estabelecido naquele ano, ou os objetos de conhecimento, tá? E aí a diferença do currículo municipal, olha aqui embaixo. É só uma imagem, gente, isso daqui a gente vai trazer no mês que vem detalhado, tá? Os organizadores curriculares. Isso daqui é só para vocês terem uma imagem na cabeça. Aqui é um currículo municipal. Qual é a diferença? Essa última coluna é a parte diversificada dos objetos de conhecimento, em que ele vai definir a parte diversificada, a priorização, as práticas pedagógicas que são específicas ano a ano para aquele município. Então, ó, é um alinhamento DCN, a BNCC é exarada da BCN, o currículo paulista é exarado da BNCC, os organizadores curriculares municipais, ou o currículo municipal, ele tem que estar alinhado ao currículo estadual e ao currículo e à BNCC. Isso quer dizer que construir um currículo municipal não é ignorar o currículo estadual. Você não ignora o currículo estadual, você alinha ao currículo estadual, tá? Aí vem a matriz. Ó, eu botei 2 exemplos de matriz aqui. Esse primeiro exemplo, Alice, eu não sei nem se eu tinha te falado, foi a Alicia que ajudou a construir, é de um município do Pará. A Alicia ajudou a construir uma matriz de educação infantil para o município do Pará. E aí eu trouxe aqui um printzinho, não se preocupem, vocês não estão conseguindo ler, porque essa parte a gente vai ver melhor no mês que vem. É só para gravar visualmente. E aqui embaixo, gente, é uma matriz de Guaratinguetá. Tá? Eu trouxe 2 exemplos de matrizes deste ano, que são novinhas, tá? 2024 e 2025. Olha a diferença aqui. A matriz, ela pega o que ensinar da BNCC, ela pega o como ensinar do currículo e ela distribui os tempos na educação infantil de acordo com os campos de experiência e no ensino fundamental de acordo com as áreas, os componentes curriculares. Ela distribui os tempos, certo? Que tempos são esses? Eu distribuo o tempo dos professores? Não, é o tempo dos alunos. É a carga horária anual, as 800 horas do tempo parcial, as 1.400 horas do tempo integral, como é que tudo isso, do ok, do como, vai se encaixar dentro dessas 1.400 horas do tempo integral, por exemplo, ou das 800 horas do tempo parcial. E aí, eu vi que alguém levantou a mão, eu já abro, só para fechar o raciocínio. E aí, visualmente, um quadro horário, só para fechar o raciocínio aqui. E o horário, gente? O horário pega os tempos da matriz e organiza os tempos da matriz semanalmente. Ficou para ter visualmente esses documentos numa painel só para entender um pouco as diferenças. Oi, Alicia, pois não. Não foi a Adriana que levantou a mão. Adriana? Adriana, vamos lá. Está fechado o seu áudio, Adriana.
Abre ele. Bom Isso. dia, bom dia. Estão me Bom dia. ouvindo? Sim, agora sim. O organizador curricular é o plano de ensino da secretaria, e depois que vai para a escola, e a escola elabora o seu plano, que vai para o PPP? Não, o organizador curricular é a estrutura dentro do currículo que organiza a progressão das habilidades, competências e habilidades por ano. Ele é um dos elementos, ele é o coração do currículo. É dele. Eu vou mostrar para vocês depois, é que eu não queria aprofundar na parte técnica hoje, que a gente vai trabalhar isso mês que vem. Mas ele é o coração de onde vão sair, que vão orientar a construção da matriz primeiro, e aí o organizador curricular ele vai dizer assim, ó, neste ano tem que ter o aluno para alcançar essa habilidade que está dentro desse código alfanumérico, nós vamos ter que executar seguintes orientações, tal parte diversificada, com orientação de tal prática pedagógica, nesse tempo. Inclusive, o organizador curricular, Adriana, por exemplo, a BNCC tem os códigos alfanuméricos dela, não tem? Aí o currículo paulista, ele pega esses códigos alfanuméricos e traz para dentro do currículo paulista, certo? Se o município resolver, por exemplo, adaptar uma habilidade ou adaptar um objeto de conhecimento que não é exatamente como da BNCC do currículo paulista, o município, dentro desse organizador curricular, pode criar uma habilidade nova. E aí ela põe um novo código alfanumérico ou simplesmente coloca o código e na frente o nome do seu município. Por exemplo, ou novo. Por exemplo, a matriz aqui de Ribeirão Preto, quando tem uma habilidade nova, nós colocamos assim aqui, tem o código alfanumérico, tracinho RP, ou tracinho nova, para diferenciar que aquilo foi uma adaptação ou foi uma construção específica do município. Isso pode. Então, é o organizador curricular que diz isso, entendeu? Sim. E aí... Então, mas toda essa arquitetura, ela se encerra no organizador curricular. Porque, antigamente, a gente até confundia, a gente falava o planejamento. Planejamento é reunião, mas é o plano, que era uma reunião que a gente fazia com os professores para construir o plano de ensino, a gente construía junto ali. Então, é isso que eu estou perguntando. Toda essa arquitetura, ela se encerra, então, na nível de município, com o organizador curricular. Depois, a partir do organizador curricular, já vem os planos dos professores? Essa arquitetura aqui, ó. Essa é a arquitetura, tá vendo? Esse daqui é o desenho da arquitetura. Ó, as DCNs é nível nacional, a BNCC é nível nacional, o currículo é nível estadual e nível municipal ou regional, tá? Então, até aqui ainda tá onde? No nível da gestão educacional, não da gestão escolar, certo? Até aqui, ó, currículo é no nível do Executivo Municipal da Gestão Educacional. Quando desce para a matriz, Adriana, a matriz ela já está falando de escola. Aí você já está descendo a matriz para a escola, que é o tempo. O horário você já desceu para a escola definitivamente. E aqui, porque olha o plano de ensino onde ele está aqui. O plano de ensino, ele materializa esses 3 documentos lá na sala de aula. Ele vai materializar. Por que eu não coloquei ele só ligado à matriz ou só ligado ao currículo? Porque ao construir o plano de ensino do docente, tá? Então, aqui está no nível da sala de aula, tá vendo? Ó, como ensinar na sala de aula. Ele não pode desconsiderar a BNCC. Ele vai ter que olhar para a BNCC, ele vai ter que olhar para o currículo municipal e ele vai ter que seguir os tempos definidos na matriz curricular pelo município. Entendeu? Então, esse planejamento que você colocou, está certinha. O que ele... Nossa, voltou tudo aqui, gente, desculpa, peraí. Deixa eu voltar lá. Esse organizador curricular está aqui, ó, Adriana, para ficar mais claro para você, ó, aqui. Ô, Jesus, Maria José, volta aqui. Onde está o organizador curricular? Está dentro do currículo. Tá.
está dentro do currículo. Então, vou dar um exemplo. Tem o organizador curricular de língua portuguesa. É porque ele é organizado por componente, no caso do ensino fundamental. Então, tem o organizador curricular de língua portuguesa. O professor de língua portuguesa, o mais importante do currículo, para ele, vai ser esse organizador curricular de língua portuguesa. Ele vai ter que conhecer o currículo todo? É bom, né? Ler a parte introdutória e tal. Mas o coração, para ele, vai ser o organizador curricular de língua portuguesa, entendeu? Que vai orientar o trabalho dele para ele construir o quê? O plano de ensino dele aqui. Então, você está certinha na linha de raciocínio, entendeu? O organizador curricular, que a gente vai ver lá na frente, ele vai ser por componente, para orientar o professor daquele componente curricular, como é que ele estrutura suas aulas, tá? Na hora que eu mostrar o modelo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Tá bom. Pode falar, gente. Pode pedir para falar e mandar brasa. Não podem A Sônia de Riversul levantou a mão. Sônia. Lilian, Alicia, vocês conhecem o escopo sequência do Estado de São Paulo? Sim. Esse organizador, como vocês estão falando aí, essa confusão de nomes, às vezes, acaba confundindo as pessoas. Por exemplo, o escopo sequência, ele vem organizado, tanto na língua, na matemática, por disciplina, os conteúdos. Isso mesmo, você foi perfeita, Sônia, é isso mesmo. O escopo sequência são os organizadores. É que não existe uma legislação para dizer internamente, Sônia, como você chama as coisas dentro do currículo. Mas, por exemplo, então, a gente pode chamar de organizador curricular, a gente pode chamar, no caso do Estado de São Paulo, de escopo sequência, a gente pode chamar de quadro de progressão de habilidades. Dentro do currículo, ele pode ter, e vocês podem usar outro nome também. Mas, se fosse para resumir, bem assim, simplesmente, você pega lá, história, tá? Componente curricular, história. Você vai definir, olhar dentro da história, quais são as habilidades necessárias na BNCC, definidas na BNCC para cada ano, vai estabelecer a progressão e quais são as habilidades prioritárias para Riversul, de acordo com a realidade de Riversul, e definir a parte diversificada e as práticas. Essas definições, elas são chamadas de escopo, elas são chamadas de organizador curricular, de quadro de progressão de habilidades, entendeu? Que é o coração do currículo, que é isso que a Adriana colocou agora. É disso que o professor de história vai lá, vai pegar e vai organizar o seu plano de ensino, entendeu? Vai montar o seu plano de ensino. É exatamente isso, vocês estão certinhos. Eu queria completar, Lília, dizendo aí no exemplo para a Sônia, que, por exemplo, o professor de história, né, o professor do terceiro ano, quando ele vai trabalhar lá no terceiro ano, quarto ano, quinto, a história do município, isso não está no organizador curricular do Estado, né, porque lá diz para estudar a história do Estado de São Paulo. Então, como é que ele faz? Ele modifica, ele vai ensinar primeiro a história, né, começa pela história da vida do aluno, do contexto onde ele mora, e depois ele vai estudar as coisas do município, para depois chegar no Estado e depois dar continuidade. Essa... Também. A geografia também. Também. E todos os outros, né? E aí entra esse componente que a Lília falou da justiça curricular, porque se eu tenho um aluno no quinto ano que não sabe fração, e eu sou a professora, no meu plano de aula eu vou ter que voltar lá, né, no meu organizador curricular, recompor essa aprendizagem para esse aluno que está no quinto ano e que não sabe o que é metade. Nossa, perfeito, Alicia. Esse ponto que a Alicia falou é assim, perfeito. Como você tem, Sônia, pensa o professor, vamos focar no professor para o professor entender o trabalho dele. Então, vou usar o exemplo da Alicia. Tem lá o professor de geografia ou de história. Ele tem no currículo municipal o organizador curricular ou no currículo paulista, tá? O escopo sequência ou o quadro de progressão. Ele sabe o que o aluno tem que aprender naquele ano, certo?
Ele sabe. Com base nisso, vocês definem. É que, por exemplo, a secretaria faz a gestão todo fim de ano. Qual o percentual de alunos que não alcançou esse mínimo, que foi definido no escopo sequência ou no quadro de progressão de habilidades? 20% não alcançou esse mínimo estabelecido no organizador curricular. Então, será aquilo que ele não alcançou dentro do organizador curricular ou do quadro sequência de progressão de habilidades, que será o tema do quê? Da recomposição das aprendizagens no ano seguinte. Entendeu? Ele vai definir. Sim, está claro. E, inclusive, nós fazemos isso, só que isso não sai daqui. Ele acontece lá na escola, e acontece, por exemplo, bimestralmente. Conforme vão fazendo as avaliações e eles vão percebendo, eles vão fazendo essa recomposição, mas entra dentro do planejamento do professor, não aqui no nosso caso. Sim. Sair do departamento. E eu estou entendendo que isso tem que sair do departamento. Na verdade, tem que sair do currículo. Tem que sair do currículo e é responsabilidade do departamento, da secretaria, fazer esse acompanhamento, que é o que muitas vezes não acontece, porque os coordenadores pedagógicos trabalham lá na escola, mas não encaminham, e os diretores, muitas vezes, esse relatório da aprendizagem para as secretarias, e está faltando esse pedaço na educação brasileira. A gente precisa que isso chegue, né, que a secretaria se organize para acompanhar todo esse processo de aprendizagem, como elas se organizam para acompanhar depois a avaliação externa e o SAEB. A Lenita levantou a mão. Lenita. Ontem, o MEC lançou o material de recomposição da aprendizagem do ano que vem. Vocês, não sei se todos puderam participar da live de lançamento. Então, é um material para os municípios usarem para 2026. Esse material, quando a gente for, ele vai entrar dentro do currículo? Adaptado de acordo com a sua realidade, porque isso é um apoio que o MEC dá para você, Lenita. Mas, por exemplo, cada município do país está numa etapa do desenvolvimento progressivo das habilidades dos seus alunos. Cada município tem uma realidade. Tem municípios que têm maior índice de vulnerabilidade, alguns municípios têm um percentual maior de alunos com dificuldade em matemática, outros em língua portuguesa. Então, isso, porque o que é material de recomposição das aprendizagens, gente? O que o MEC fez? Ele pega a BNCC, ele pega as habilidades mínimas, define um quadro de habilidades prioritárias, e diz o seguinte, se os alunos não alcançaram naquele ano essas habilidades mínimas, precisa recompor isso daqui, esse dentro dessas habilidades. Você tem que olhar para o município, Lenita, se o teu aluno precisa daquilo. Se o teu aluno, porque quem definiu foi o MEC para milhares de municípios. Você tem que olhar, e quando eu digo você, gente, não é a Lenita, tá? Isso é a comunidade escolar, é o que a Sônia lá de Reverso está falando. O papel do professor é fundamental, é o professor que olha para isso, né? É o professor que avalia os resultados de avaliação, ele que conhece o resultado dos alunos. Então, ninguém melhor do que ele para dizer quais são as habilidades que precisam ser recompostas ou não. Aí, Sônia, só voltando um pouquinho no currículo, se você tiver um planejamento lá no início do ano, Sônia, com os professores planejando os seus planos de ensino, alinhados ao currículo estadual, vamos pensar o seguinte, não tem currículo municipal, então tem que estar alinhado ao currículo estadual. O planejamento dele está alinhado ao currículo estadual. Foi estabelecido qual é a progressão mínima desejada em cada componente curricular para aqueles anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Isso está claro no plano de ensino anual do professor, que se ele não alcançar aquilo com os alunos dele até o final do ano, os alunos que não alcançarem terão recomposição. E a avaliação, olha, em Riversul a gente usa avaliação externa para definir quem alcançou e quem não alcançou as habilidades. Está tudo certo. É papel do professor fazer isso mesmo. Qual é o papel, como disse muito bem a Alicia, qual é o papel da diretoria aí, Sônia? É orientar os professores nesse planejamento, orientar os professores nessa recomposição, orientar os professores
sobre como priorizar o que deve ser recomposto, entendeu? É esse o papel. O currículo municipal ajuda por quê? Porque ele já deixa isso pré-definido, facilita para o professor. Ele especifica isso, né? No currículo estadual é mais geral, né? Deise. Esse tema é gostoso, né, gente? Eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto. Esse é um dos meus temas preferidos da educação brasileira desde sempre, currículo. Vai lá, bora, Deise. Bom dia, gente. Bom dia. Na verdade, é assim, realmente é um tema bem gostoso, porque quando a gente consegue estabelecer as conexões aí dentro dessa arquitetura, a gente consegue entender o processo educacional. O duro é a gente conseguir organizar essa arquitetura dentro do sistema, né? Mas, falando de currículo, e quando fala em currículo e quando fala em recomposição da aprendizagem, me vem muito material do Instituto Reúna. Não sei se vocês conhecem. O mapa. Os mapas de foco, ele é uma... digamos assim, que ele é um pré-currículo, não é? Porque os mapas de foco, eles trazem aquelas habilidades que são essenciais para o ano, que são estruturais. Então, a partir do foco, a gente consegue entender e diferenciar quais são as habilidades que compõem o currículo e quais são aquelas que o aluno não conseguiu atingir dentro do ano, para depois eu tentar entender o que se ele vai precisar de uma recomposição das aprendizagens ou só de uma recuperação. Sim. É isso, não é? Eu e a Alícia, acho que nesse caso a Helena não estava, mas eu e a Alícia estava quando o Instituto Reúna fez a parceria com a Fundação Itaú, lembra, Alícia? Na época logo ali no pós-pandemia, para a gente não participou da elaboração, mas a gente acompanhou porque a gente estava lá no projeto do Melhoria, na mesma época que eles estavam produzindo. Então, o Instituto Reúna veio apresentar a prévia, sabe? E assim, eu vou até te falar, Deise, agora nesse currículo que nós estamos elaborando, eu estou participando de um município que a gente está elaborando, eu inclusive usei o mapa do Instituto Reúna. Só que o mapa do Instituto Reúna ele foi construído para uma determinada situação de emergência mundial, né, digamos assim. Então, ele está um pouco contextualizado naquela situação do pós-pandemia, de recuperação das aprendizagens do pós-pandemia. Eu sugeri, assim, use o mapa do Instituto Reúna, porque ele já focaliza e ajuda a priorizar, mas já saiu material novo depois disso também. Então, usar ele, que ajuda a definir prioridades, mas já tem outros, como, por exemplo, esse material que foi lançado na live de ontem, ele já vem numa situação posterior, sabe? Já recontextualizado depois de 5 anos da pandemia. Oi, Alícia. Era exatamente isso que eu ia falar, porque assim, a Deise está falando de quando eles lançaram, foi o Instituto Reúna que preparou os mapas de foco. Agora, eles venderam esse material para o Ministério da Educação, só que ele já está reformulado. Então, quem for tirar o mapa de foco, ou esse material do Instituto Reúna, entra agora lá na Vamed, no Ministério da Educação, que já é um material reformulado. E eles devem colocar isso também no site deles, do próprio Instituto Reúna. Né? Mas é um material muito bem feito, e é um material que vale a pena para o planejamento do ano que vem, né? Eu acho que esses conceitos todos têm que ser revigorados na escola. Eu acho. É importante vocês trabalharem na escola. Isso. Os professores têm que entender para que a BNCC realmente chegue na sala de aula, porque ela já foi aprovada em 2017, o currículo paulista em 2019, nós já estamos em 2025 e a aprendizagem ainda está sem qualidade, porque o foco de tudo isso é a qualidade da educação e a diminuição das desigualdades educacionais. Esse é o grande foco. Né? Fala, Aline. Não, eu ia dizer para a Deise, você sabe como é que eu usei, e agora vou usar esse material que está lançando também, porque quando eu usei ainda não tinha lançado, a gente... montando o currículo, digo, tá? Porque, gente, qual é a finalidade do currículo? Gente, a gente precisa orientar a sala de aula, então o professor precisa entender o currículo.
O currículo tem que estar claro. O professor lá de ciências da natureza, ele tem que abrir o currículo e se reconhecer lá o que ele precisa fazer. Né? Então, a gente tem que ser muito pragmático quando pensa currículo também. Não pode ser viajandão. Então, como que eu usei? Vou te dizer, Deise, como a gente está usando, tá? E aí, cada município tem que olhar para a tua realidade. A gente construiu o quadro de progressão das habilidades dos organizadores curriculares, mas embaixo, para cada componente, para cada ano, a gente pôs uma síntese das habilidades mínimas que ele precisava alcançar. A gente já fez assim, um quadrinho de síntese baseado no que discutiu com o município, no que os professores disseram que era fundamental, no mapa do Reúna, no material de recomposição, do tipo assim, o professor olha para aquilo e fala assim, meu Deus, se eu não conseguir isso aqui, sabe? Então, a gente, além do organizador, a gente pôs um quadro síntese para orientar o professor, para facilitar a vida dele abrir o currículo e se reconhecer lá, para ele se planejar. Porque o que a Sônia falou de Riversul é isso mesmo. O professor tem que planejar a aula dele. E o currículo tem que ser insumo para ele planejar essa aula todo ano. Então, o currículo tem que estar muito claro para orientar o professor. Se não tiver claro, vai ficar doendo na cabeça do departamento depois. Sabe, todo ano o departamento, quanto mais claro ele for, quanto ele mais objetivo ele for, menos trabalho vai ter o departamento para dar formação para esses professores fazerem o plano de ensino. Então, eu usei desse jeito, Deise, mas não tem eu vou fazer uma brincadeira bem ruim aqui, não tem uma lei Maria do currículo que fala, você é obrigada a pôr essa síntese, entendeu? Mas a gente pôs pensando justamente no docente, tá? Tá certo. Bom, Obrigada. Então, acho que é isso aqui. A gente visualmente colocou. Basicamente, a gente printou documentos para vocês entenderem no campo da imagética, no campo do visual, até para usar isso com os professores, com os supervisores de vocês, para eles entenderem a diferença, que são documentos diferentes, tá? São documentos que não podem ser misturados, porque tem funções diferentes. Bom, esses instrumentos, gente, eles cumprem 3 funções fundamentais, tá? O primeiro deles, e aí, em particular, o currículo, tá? Mas todos eles, mas em particular o currículo, tem 3 funções. A primeira função é normativa, tá? Desses documentos. Eles asseguram uma unidade nacional, né, que tem um mínimo de unidade nacional para garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes. E para que tenha ali orientações básicas para a implementação do currículo. A segunda função é pedagógica. Eles orientam a contextualização. O que é contextualização, gente? O currículo ele tem a função pedagógica de contextualizar a BNCC. O que é isso? Contextualizar. Vocês estão ouvindo muito essa palavra, quem está implementando o tempo integral, não está? A palavra contextualizar veio com força. Significa trazer para a realidade local. Certo? Se for para resumir. Então, um currículo estadual contextualiza a BNCC para o estado de São Paulo. O currículo local contextualiza a BNCC e o currículo paulista para a realidade local, municipal ou regional. Ok? Então, essa é a função pedagógica. Se fosse para resumir numa frase, assim, tá? Foi o que eu tentei fazer aqui. E, por último, democrática, gente. Eu poderia dizer para vocês assim, eu sou educadora de alma, então nunca eu vou poder ser empresária, por exemplo, porque o empresário visa o quê? Contrata um currículo, gente, compra um currículo e está tudo certo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? O currículo local, ele precisa ser, gente, construído coletivamente, com os docentes, com os diretores, com a comunidade, mobilizado. Por quê? Porque senão vai ser um papel, gente. Vai ser um papel lindo para poder anexar lá no sistema do MEC e mostrar para o Tribunal de Contas. Mas não vai ter pertencimento, entendeu? Não vai ter pertencimento no processo. Nós estamos construindo um currículo
com o município, que está realizando as audiências públicas, leva as audiências públicas lá para a pracinha da comunidade da favela, discute lá. Vocês não imaginam o quanto isso é transformador da realidade do município, tá? Então, a função democrática, às vezes, é muito esquecida. A gente, por medo de construir um currículo que não é tecnicamente bom, vai lá e contrata um especialista de fora para escrever o currículo, escrever os organizadores curriculares. E, gente, tem muita gente boa na rede de vocês. Profissionais de língua portuguesa, de história, de matemática, que podem ser reunidos para juntos definir essas prioridades com vocês. Isso vai gerar engajamento. Chamar os pais para discutir, chamar os professores para discutir. Tá? É importante ter uma orientação técnica? Claro que é importante, mas não pode fazer sem a participação, entendeu o que eu estou querendo dizer? A parte democrática da construção é fundamental, tá? Oi, Lenita. Essa é uma dificuldade que nós temos, essa participação democrática. Os pais não gostam, os profissionais da educação não são muito adeptos também, e não sabem. Então, é uma questão que a gente precisa fortalecer dentro do município. O que dá para fazer, Lenita, e veja, isso que você está relatando é de norte a sul do país, tá, Lenita? De norte a sul do país. Essa dificuldade na participação da comunidade escolar. As pessoas confundem participação com opinião, né? Eu dei a minha opinião, eu participei. E participar não é dar opinião, participar é engajar, né? Então, por exemplo, é o professor de língua portuguesa dizer que os aluninhos dele não estão conseguindo progredir em determinada habilidade e pensar junto como fazer isso. Isso é participar, né? Isso é participar. Não alguém lá da capital paulista vir dizer para os seus professores de língua portuguesa por que os alunos dele não estão progredindo. Ele precisa dizer o que ele pensa a respeito disso, o que está sendo realizado, quais são as práticas que estão dando certo, não estão dando certo. Mas você tem razão, Lenita, isso é muito difícil. Porque que hora que a gente vai colocar o professor para participar? À noite, ele está cansado. Durante o dia, você bota ele para reunir, para discutir currículo, tem que tirar ele da sala de aula. Tá? Aí eu vou dar de novo o exemplo de um processo que a gente está fazendo agora. Eu sugeri, vou dizer lá nesse município que a gente está orientando agora, a gente orientou que o município dedicasse 10 horas, escolhesse na rede um profissional de cada componente, então um de língua portuguesa, um de história, um de geografia, e desse de 5 a 10 horas por semana, durante 6 meses, dentro da secretaria, para ele redigir a parte técnica dos organizadores curriculares. Eles estão elaborando o currículo lá, tá? E destacasse, entendeu? Já planejasse para o ano seguinte e fizesse esse planejamento e destacasse algumas horas para o professor ter fora da sala de aula remunerado para ele fazer essa parte e ouvir os demais pares dele daquela área do componente. Essa foi a sugestão lá. Mas São José dos Campos, por exemplo, contratou os especialistas para escrever. Não tem problema. Só que eles fizeram um grande movimento de escuta, entendeu? Esses especialistas. Ouviram os docentes, fizeram forms, fizeram reuniões com esses professores para ouvi-los, mas foram os especialistas que escreveram lá em São José dos Campos. O final de tudo, eles sistematizaram especialistas contratados. Então, cada município vai encontrar o seu jeito, de acordo com o seu recurso e de acordo com a sua realidade também, viu, Lenita? Sônia, você levantou a mão? Eu levantei. A nossa realidade também é a mesma da Lenita. As pessoas, elas não querem participar, como você também falou, que às vezes eles acham que essa gestão democrática é ouvir a opinião deles e concordar com a opinião deles, e eu acredito também que as pessoas, eles não querem se empoderar da responsabilidade que tem em mãos. E é mais fácil para eles deixar para um departamento e quem trabalha no departamento tomar as decisões e elaborar. Se eles são chamados,
eles querem impor a opinião deles. Então, isso é o que torna muito difícil. E você falando dessa questão das horas, eu estou fazendo um curso que ele fala, a parte que falou de PPP, ele fala que o PPP tem que ser levado pelo menos uma vez por mês para ser discutido dentro da escola. Eu lembrei disso a hora que você falou dessas reuniões. Porque é o monitoramento do PPP, viu, Sônia? Que sim, esse diálogo ele tem que acontecer, mas realmente está difícil. Mas, ó, Sônia, eu vou te dizer o que eu digo assim, e você não está sozinha. Essa dificuldade, ela... Eu fico redundante falando isso, gente, mas como a gente atende gente aí do Brasil todo, você não está sozinha, Sônia. Essa dificuldade de participação é uma reclamação que muitos sistemas têm feito com a gente, de municípios. O que eu sempre recomendo, Sônia, vá devagar, sabe? Também não tente revolucionar de uma hora para outra essa participação, porque pode criar um clima organizacional complicado para você resolver. Vai de formiguinha, entendeu? Por exemplo, sim, vai de formiguinha, vai devagar, situações assim, você vai implementando bem devagarinho, sabe? Um passinho de cada vez essa participação, porque é cultural, então não muda de uma hora para outra. Não muda. Sim. Então, e você vai acabar se desgastando. Então, a minha sugestão é não faça uma revolução. Vá devagarinho, mudando. Insere uma reunião de vez em... não dá para fazer todo mês? Faz pelo menos naquela reunião semestral, a discussão do PPP, sabe? Devagarinho, e vai implementando devagar, para você não criar um clima também ruim que vai dificultar a tua governabilidade. Sim. Tá? Porque tem que garantir a governabilidade do departamento, da secretaria, gente. Senão vocês não fazem política pública. Né? E isso é uma realidade, né? Com certeza. Até para a gente não desanimar, né, Sônia? Não pode. Não pode. Pegamos, mas não quebramos. É isso aí. É isso aí. Bom, gente, se for para resumir, tá? O que é o currículo, tá? Vamos resumir numa lauda só. O que é o currículo? Vocês são sistema, o sistema vai lá intencionalmente organizar os conhecimentos, experiências e práticas educativas e o que vai priorizar, por exemplo, no município de Riversul, entendeu? O que é importante para Riversul, o que é importante para Itaguaí, o que é importante para Manduri, o que é importante para Taquarituba, entenderam? Então, é uma organização desses documentos nacionais, diretriz, BNCC, currículo estadual, que é documento estadual, no âmbito municipal. Ele vai articular o saber e a competência com base na necessidade dos estudantes de vocês, no contexto sociocultural de vocês. Tá? Por isso o diagnóstico do contexto dos estudantes. Por isso que o Novo Par está falando tanto de diagnóstico, gente. E se você conhece o diagnóstico dos seus estudantes, você consegue entender o que é preciso priorizar no currículo de vocês. Para garantir o quê? Direito à aprendizagem, a tradução da BNCC aí no seu município e a integração entre princípio, identidade, equidade e práticas pedagógicas. Quais os princípios, gente? Aí já incluindo, inclusive, as novas legislações que devem orientar o currículo. A defesa dos direitos humanos, a inclusão social e diversidade. A justiça curricular, gente. Se fosse para traduzir a justiça curricular, não é copiar e colar o currículo paulista no currículo aí de vocês. É olhar para a pluralidade que vocês têm. Um município tem educação do campo, outro município não tem. Um município tem escola indígena, o outro município não tem. Um município tem bilíngue de surdos. Aí, bom, bilíngue todo mundo tem que ter de surdos, né? Um município tem uma necessidade maior de educação especial, o outro não tem. Um tem quilombola, outro não tem. Um tem diversidade linguística diferente do outro, embora a diversidade linguística ela é mais característica mesmo da região. Tudo isso tem que estar considerado no currículo, nessa organização dos tempos e espaços, para garantir que o currículo não injete a educação daqueles que precisam ter garantida a sua pluralidade de trajetória.
Vou dar um exemplo, aquele que eu dei lá no começo. A escola do campo tem o mesmo currículo da escola urbana, que é a mesma matriz. E vocês sabem que isso acaba acontecendo. A escola do campo vai lá, reproduz o currículo da escola. A escola do campo reproduz na sua matriz o currículo que foi estabelecido para a matriz da escola urbana. É isso que é justiça curricular, garantir que o currículo defina essas diferenças. O currículo tem que trazer quais são as práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares para os municípios de vocês, que é importante. Como a intersetorialidade está sendo garantida no município de vocês, principalmente na área de educação infantil. Gente, e aí a novidade? Novidade não, né? Aquilo que tem que chegar chegando, que é a sustentabilidade socioambiental, a justiça climática. Como é que isso está no currículo? E, por fim, como o currículo foi elaborado de maneira colaborativa com a comunidade, no limite do possível, do que é possível em cada município. Qual é a diferença entre currículo estadual, regional e local? Para começar, a gente discutir um pouco para orientar vocês, tá? O currículo paulista, gente, ele orienta o currículo municipal, mas ele não substitui, certo? Ele não substitui. Por quê? Vamos combinar que o município vamos pegar um município aí do Vale, Iaras, vamos lá, Iaras, que me ocorreu aqui na cabeça. A identidade de Iaras é diferente da identidade aqui de Ribeirão Preto. Iaras tem uma escola, por exemplo, uma escola rural, uma escola do campo, dentro de um assentamento. Ribeirão Preto não tem isso, certo? Então, o currículo paulista, ele é geral o suficiente para abarcar todas as realidades do estado de São Paulo, mas ele não dá conta de ser específico para a realidade de vocês. Então, ele orienta o currículo municipal, mas ele não substitui, tá? Em hipótese alguma. Qual é a diferença entre a referência estadual e o documento oficial da rede de vocês, né? Do sistema de vocês? O estadual, ele dá uma visão ampla do estado todo, certo? E aí você vai lá, gente, super discutido, foi atualizado agora com a BNCC da computação, o currículo paulista, tem a parte do componente já de computação, não vai começar do zero, para quê, gente? O currículo paulista está muito bem escrito, né? Vamos lá no currículo paulista, traz de lá as habilidades, pode aproveitar a estrutura, as diretrizes inclusivas que eles atualizaram recentemente, falta atualizar a política desse ano que ainda não deu tempo. A BNCC da computação, vai lá, aproveita essa parte do currículo paulista. E aí o que faz para o municipal? Traz as orientações metodológicas próprias, traz a parte da história da cidade, da cultura da cidade, das especificidades das modalidades que tem na rede. O que tem na tua rede? Educação do campo, educação especial, quilombola, indígena, entendeu? O que tem aí de especificidade? Traz essa especificidade. E, finalmente, gente, currículo municipal é homologado pelo Conselho Municipal de Educação. Vocês são sistema, não é a diretoria que homologa, tá? É o sistema, é o conselho. O conselho é o que abre a porta de casa no início do processo da elaboração do currículo e o que fecha, tá? É o Conselho Municipal de Educação. Para quem ainda não comunicou à Diretoria Regional de Ensino que vocês já têm adesão, que vocês já são sistema, precisa comunicar isso. Que a gente tem visto a diretoria cobrar de vocês coisa que vocês têm autonomia para fazer e que eles não deveriam estar cobrando. A Alice fala isso muito bem. Alice, acho que valeria a pena você até explicar nesse ponto. A Sônia levantou a mão. Sônia, primeiro, depois eu falo. Eu e minhas pulguinhas atrás da orelha. E agora, por exemplo, a Lília está falando que cada município tem o seu território, as suas especificidades, concordo plenamente. Então, pensando friamente nessa linha, nenhum currículo regional atenderia nossas especificidades? Cada um teria o seu? Atenderia, se vocês definirem, a decisão for por um currículo regional, e vocês já fizeram aí na Anvapa, lá com o pessoal de Itapeva aquela vez, né? Muitos municípios aí têm as diretrizes já, porque foram feitas em conjunto, só que discute, elabora de modo regional, e aí cada município ainda coloca as suas especificidades, se tiver.
A Lília está falando da questão climática, mas outra questão que não pode ficar para trás são as diretrizes da educação ambiental e as diretrizes étnico-raciais, que já estão colocadas lá no livrinho das diretrizes faz bastante tempo e que a gente não consegue chegar na sala de aula com elas. Então, isso precisa ter, e aí cada município, na questão climática, vai ter que elaborar o seu protocolo, vai ter que ver o que vai desenvolver com os alunos, então, vai ter ainda a especificidade. Está se falando muito num currículo integral, não é só pela questão da educação integral, mas é que a parte de cima lá da matriz tem que falar com a parte de baixo. O que eu chamo da parte de cima? Elas se conversam. Isso, elas se conversam. Não é de tarde... Conversam e se integram. Isso, não vou pôr a aula de crochê se lá em cima eu não tenho nada de habilidade para o meu aluno disso. Fala, desculpa cortar, Alicia. Muitas pessoas acham que o integral é oficina. Então, essas confusões é que a gente precisa tirar, Sônia, porque pode ser que eu não tenha realmente professor, por exemplo, de música, e é uma questão essencial para a educação infantil. Então, eu vou contratar uma oficina de música, mas o melhor seria contratar a oficina de música para os meus professores da educação infantil, para que eles aprendessem como trabalhar esse campo de experiência e estruturar isso para preparar o aluno para a vida, para o cotidiano de todo dia. Então, essa questão aí de integrar o currículo também é uma questão que a gente tem que repor para as discussões com os nossos professores. Eu penso que essa parte toda que a Lília está abordando aqui, mais a aula do mês que vem, que é muito importante também para os coordenadores pedagógicos. Então, no começo do ano, quando for trabalhar a estrutura do planejamento, a revisão do PPP, voltar em todos esses conceitos que estão muito perdidos. E as próprias universidades estão falando isso, né? Porque fazem a pesquisa nas escolas, como muita gente acha que tem lá o material, sei lá, da editora tal, ou material tal, e já tem o currículo no material. Claro que quem elaborou esse material trabalhou com a BNCC, mas aquilo também não é o currículo, né? Então, nós precisamos pensar bem como que a gente vai voltar nesses conceitos, né? Às vezes, até nós mesmos temos que nos rever, né? Eu tenho conversado com alguns professores que falam, eu nunca ouvi falar em justiça curricular, né? E já está na legislação. Então, a gente precisa voltar a colocar cada coisa no seu lugar para ter o entendimento. E o entendimento que eu falo é do professor entender, quando fala lá na educação infantil, que tem que trabalhar com interações e brincadeiras, o que é isto na sala de aula? O que isso significa? Como é que eu preparo a minha aula com esses dois eixos? É essa discussão que está faltando na escola. Muito bom. A gente, no mês que vem, a gente vai trazer uns exemplos de como materializar isso. Mas, sabe, nessa fala da Sônia, me vem sempre o termo planejamento na cabeça, viu, Sônia? Os professores precisam melhorar o manejo desse planejamento. Então, por exemplo, chega o material didático para ele trabalhar, entender que o material didático não é o currículo, então eu olho para aquele material e planejo as minhas aulas com base nesse material, mas à luz das habilidades definidas pelo currículo. E aí o professor não sabe bem como fazer isso. Ele acha que é pegar o material e planejar a aula dele só em cima do material, né? Então, o termo planejamento, toda vez que vocês falam, me vem à cabeça, sabe? O como planejar as práticas pedagógicas. E outra, nós temos agora também a BNCC da computação também, né? Para nos preocupar. Mas, nesse sentido, o Currículo Paulista ele fez um adendo, ele tem um documento já de implementação, tá bem legal, viu? Só que, inclusive, ele já criou um componente curricular na matriz, né? Dentro do currículo, no caso lá. Então, acho que vale a pena vocês usarem. Enquanto não tem um currículo municipal, um currículo regional, não sei, vai lá no documento que já está produzido pelo Currículo Paulista, para vocês não terem muita dor de cabeça. Depois a gente pode baixar e mandar para vocês.
tá? Ficou bem legal, ficou bem escrito, viu? Tá jóia, Bom, obrigada. Ó, um pouco para clarear para vocês, viu, gente? A gente fez um exercício. O currículo municipal ou o currículo local, eles têm cada um tem a sua força, certo? E aí vocês, enquanto Câmara Técnica, porque essa Câmara Técnica ela é muito especial, gente. Vocês têm um entrosamento muito amadurecido. Então, só por isso dá para discutir aqui um currículo regional. Não dá para discutir um currículo regional numa região que sequer tem uma Câmara Técnica. Por exemplo, jamais a gente discutiria aqui na minha região do Nordeste e Norte do Estado de São Paulo um currículo regional. As secretarias de educação aqui não se falam, certo? Então, aqui não faz sentido nenhum, só faz sentido discutir porque vocês têm essa integração, certo? Quais são as forças de cada um? O regional, ele fortalece vocês enquanto Câmara Técnica. Ó, vamos construir juntos, municípios pequenos não têm recurso, vamos fazer junto, contratar técnico junto, contratar especialista junto, fortalece a capacidade técnica. As redes se apoiam para ter mais equidade entre vocês. Um município apoia o outro. Otimiza recurso financeiro, porque vocês são 19 municípios. Facilita as formações para construir o currículo. Vocês podem contratar formação junto, né? Podem estabelecer uma consistência com as formações, com a contratação conjunta. Facilita o alinhamento da BNCC ao currículo paulista, porque vocês podem estudar o currículo paulista junto, definir o que do currículo paulista vem junto para todas as redes, e depois cada um vê a sua especificidade. E fortalece a governança regional, gente, porque aí fortalece a Câmara Técnica, tá? Então, essas são as forças do regional. Quais são as forças do municipal? Autonomia, o município vai fazer do jeito que ele quer, da forma que ele quer, sem discutir com ninguém, na Câmara Técnica, né? Vai afirmar a identidade do município. O município vai ter mais autonomia para alinhar o currículo aos PPPs, né? Porque ele vai estar fazendo sozinho. Mais rápido, porque o currículo não vai depender de 19, um município não vai depender dos outros 18 para fazer o seu currículo, ele vai lá, desce além e termina rapidinho o currículo dele. Permite desenhar a parte diversificada com profundidade aí do seu município e favorece a participação direta da comunidade escolar, né? Porque você está pertinho, você vai lá, tal. Embora no regional isso também possa fazer, porque pode promover as audiências municipais. Então, cada um tem a sua força. Nenhum é melhor ou pior que o outro, ele só tem forças diferentes, tá? Que vocês podem potencializar. E podem, inclusive, fazer... Viu que eu fiz um cruzamento entre os dois? Fazer os dois... É possível fazer essa hibridização, que foi o que a Alicia falou. Faz o regional, mas garantindo a identidade municipal. Essa é uma outra possibilidade bem forte. O que precisa ter? Aqui, muito rápido, gente, porque já é o tema da nossa próxima reunião. Então, a gente vai aprofundar, mas a gente vai falar bem rapidinho. Se fosse para a gente dividir o currículo em partes essenciais, tem que ter os princípios e as concepções, que são baseadas nas DCNs, tem que ter os direitos de aprendizagem, que são baseados na BNCC, tem que ter a organização curricular das competências e habilidades, que aí está baseado no currículo paulista e nas especificidades do seu município e região, tem que ter a parte diversificada, que aí é específica da região e do município, tem que ter as orientações metodológicas e de avaliação por etapa e modalidade, e ainda tem que ter a organização dos temas contemporâneos transversais, que são os TCTs, a arte, como vocês vão articular as etapas, transição entre a educação infantil para o ensino fundamental, transição do ensino fundamental para o ensino médio, como é que é a intersetorialidade, como é que é a inclusão e a equidade. Esses são, se fosse para definir a estrutura do PPP, do PPP, desculpe, a estrutura do currículo, esse é o mínimo, tá? E aí, isso aqui é um exemplo de partes, não de resumo. Tem que ter uma introdução com o contexto e os fundamentos, as concepções, os princípios norteadores, a estrutura curricular, que aí você pode chamar organizador curricular, pode chamar de escopo, pode chamar de quadro de progressão, mas é a estrutura, essa arquitetura do seu currículo e as disposições gerais. Avaliação, formação, transição, monitoramento, tá?
Isso são as 4 grandes partes de um currículo. Agora, Alicia, passando para a Alicia da educação infantil, porque aí, na educação infantil, tem especificidades, tá? Antes de falar da educação infantil, eu queria rapidinho dizer que lá nas condicionalidades do VAR, vai continuar perguntando se vocês têm um currículo regional, local, ou se vocês fazem ainda a declaração de que está junto com o Estado, né? Porque a orientação do Ministério da Educação e a legislação pertinente é que esse currículo exista e chegue na escola, né? Na questão da educação infantil, bem rapidinho, nós temos uma série de novidades aí por causa da resolução número 1, que veio para amparar tanto as dimensões da educação infantil, como os parâmetros da educação infantil e o organizador novo da educação infantil que a BNCC trouxe, que são os campos de experiências para garantir os direitos. Então, esse organizador curricular já está lá na BNCC, mas precisa ser entendido. A educação infantil, durante muito tempo, diferente do ensino fundamental, principalmente aqui no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, quem é antiga aí na educação que nem eu, sabe que nós tivemos várias mudanças curriculares. A gente tem um currículo oficial do ensino fundamental no estado de São Paulo desde 1971, e veio tendo as mudanças ao longo do tempo. Na educação infantil, muitos professores brigam até hoje, porque acham que, como a educação infantil veio da assistência social para a educação, nem currículo deve ter. Agora, não pode ter mais essa conversa nas escolas, porque ele está colocado na legislação. Tem que entender que a criança, né, tem que ser um currículo para um sujeito ativo, porque o professor, a criança passa a ficar no centro do planejamento e o professor passa a ser um mediador, e isso também precisa ser entendido, até porque na educação infantil, muitas vezes a gente não tem muitos professores, né? Tem muitas pessoas de apoio, e a gente precisa acertar essa questão dos profissionais da educação infantil. Tem que ser um currículo também integrado, né, da escola. Geralmente as creches e as pré-escolas já estão passando para o dia, né, funcionam mais horas, então estão no ensino integral. É um planejamento também que tem que ser flexível e tem que ser também no contexto local de cada lugar. Tem que estruturar a matriz para a educação infantil, também essa matriz tem que ser bem estruturada, porque tem gente dividindo os campos de experiências em 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, isso não existe, né? A legislação trouxe os campos de experiência como um todo, então a prática pedagógica exige isso. Se eu contar uma história para as crianças de 3, 4 anos, ou até para os bebês, como é que eu desenvolvo isso dentro da minha prática pedagógica? Eu não vou dividir em nada, eu vou trabalhar todos os campos, às vezes, numa única prática, né? É importante entender que, além da carga horária, quantas horas, né, a criança vai ficar lá na creche ou na pré-escola, como que é a rotina? A rotina da educação infantil se tornou uma coisa muito importante. Às vezes, nessa rotina, quando a gente lê as rotinas, tem mais tempo para a criança dormir do que para a criança aprender. E aí o cuidar e o aprender tem que ser equilibrado, né? Como é que isso está colocado na rotina, tanto da creche como da pré-escola? Tem que ser também um currículo inclusivo, porque se a gente detectar as questões da inclusão já lá quando a criança é bebê, a gente pode fazer intervenções mais rápido, né? Pode adaptar esse currículo para essas crianças, isso é muito importante, e é um currículo que tem que estar integrado bastante com as famílias, né? É um currículo que, na verdade, ele é totalmente integrado, né? Não só com a comunidade, mas com as famílias. Muito rapidamente, é isso, mas a hora que a gente for trabalhar o organizador, a gente vai destrinchar mais essa questão que é nova, é mais nova na educação infantil,
mas que também a primeira etapa da educação básica, que precisa estar alinhada, bem estruturado, esse currículo da educação infantil, a transição, que a BNCC fala, da educação infantil para o ensino fundamental, e aí tem que olhar que o foco não é preparar a criança para o ensino fundamental, mas é começar o processo escolar para que a gente vá preparando para a vida, para o cotidiano da vida, incluindo a questão do cuidar e do educar. Acho que é isso